Estamos chegando com informações atualizadas para os aposentados, para os pensionistas e para os beneficiários do BPC. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo de convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Pois é, meus amigos, finalmente o grande dia dos aposentados, botar a mão na grana, está chegando. Ou seja, é depois de amanhã, segunda-feira, dia 27, né? O pagamento vai se estender até o dia 7 de agosto. Por exemplo, aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC que tenham o NIS terminado em 1, vai receber na segunda-feira. Aposentados, né, que tem o NIS terminado em 2, vão receber na terça-feira. Quem tem o NIS terminado em 3, na quarta-feira. Quem tem o NIS terminado em 4, na quinta-feira. Quem tem o NIS terminado em 5, na próxima sexta-feira. E assim sucessivamente. Aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo, começa no próximo dia 27 e vai se estender até no dia 7 de agosto. Aposentados que recebem acima do salário mínimo vão começar a receber no dia 3 de agosto e vai se estender até o dia 7 de agosto. Agora, se o meu amigo, minha amiga que está acompanhando o nosso canal nessa manhã chuvosa, dia 25 de julho de 2026, recebe o Bolsa Família, né? Ontem o Bolsa Família pagou para quem tem o NIS terminado em 4, né? E já na próxima, não, NIS terminado em 5, né? Na próxima segunda-feira vai receber os beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 6. É importante a gente continuar alertando aqui, né? Manter o seu cadastro único atualizado é a garantia que você vai seguir recebendo o seu benefício sem risco de cortes, né? Essa questão do cadastro único é válido tanto para os beneficiários do Bolsa Família, que hoje nós temos mais de 19 milhões de famílias recebendo esse benefício, e também para o pessoal do BPC, o benefício da prestação continuada, que nós temos em torno de 6 milhões recebendo em todo o território nacional. Olha, meus amigos, dando sequência aqui no nosso primeiro boletim informativo, o INSS oficializou, né, o uso do WhatsApp como canal complementar de comunicação para avisar os segurados sobre a necessidade de regularização da prova de vida. Quem será notificado, é importante você ficar atento, apenas beneficiários em que o cruzamento automático, né, de dados do governo federal não identificou, digamos assim, movimentações, ou seja, o sistema cruzou a informação e não achou nada relacionado à pessoa, não teve vacinação, não votou, não fez a renovação da CNH, né, que é a Carteira Nacional de Habilitação, não fez a nova carteira de identidade, ou seja, né, o sistema cruzou, não encontrou nada. Aí essas pessoas estão sendo notificadas através do WhatsApp. É importante deixar claro aqui também, né, a mensagem é parte exclusiva da conta oficial com o selo azul, né? A primeira coisa, quando você receber aquela notificação no seu celular, você for ver, né, dizendo que você tem que fazer prova de vida, fique atento, né, para ver se tem aquele asterisco na frente, porque o que vai aparecer? Vai aparecer assim, ó, o nome do remetente que está te enviando a mensagem, gov.br. Na frente vai ter não é um asterisco, gente, é um negocinho assim, me esqueci como que se chama aqui lá, azul, né? Aí você sabe que é realmente do governo federal. Obviamente que essas pessoas serão notificadas, aqueles que têm o seu celular cadastrado, né, na base de dados do governo federal, ou seja, o governo federal ele pega o número do seu celular lá quando você atualizou o seu cadastro único, se inscreveu no cadastro único, ou então você que tem, né, o seu celular cadastrado na base do INSS. Só que o INSS também está alertando, né, o INSS e o governo federal, né, que tem que ficar atento quanto à questão de golpe. O órgão reforça que não envia links externos, não solicita senhas, dados bancários ou Pix e não realiza cobrança pelo serviço. A regularização continua sendo feita de forma gratuita pelo aplicativo Meu INSS Biometria Facial ou nas agências pagadoras. Então, se você recebeu a notificação, você tem várias opções, né? Você pode atualizar, né, a sua biometria facial
na agência bancária ou no site Meu INSS. Agora, se você ficou na dúvida, né, desconsidere a mensagem, né? Mas o governo tem sim, né, enviado esse tipo de notificação. Ah, César, mas eu recebi essa mensagem, eu tô na dúvida. Tem como eu checar sem precisar ir ao banco? Tem sim, né? Você pode entrar, por exemplo, no site aplicativo Meu INSS em notificações, vai aparecer, né? Você também é notificado por lá. Olha, meus amigos, cerca de 60% dos brasileiros ativos esperam viver exclusivamente da renda do INSS na aposentadoria, de acordo com a pesquisa Raio-X, né, do investidor brasileiro da Ambina, Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e Capitais. Ou seja, meus amigos, né, a grande maioria das pessoas que foram ouvidas, né, por essa Abima, né, relataram que pretende sim, né, quando chegar na velhice, viver somente com a grana da aposentadoria. Eu até questiono você que está aí do outro lado, qual é o seu planejamento? Você pretende, né, quando chegar na sua velhice, viver apenas da aposentadoria ou ter outras fontes de renda, né? Esse é o maior indicador da série histórica da pesquisa que está na 9ª edição. Na edição anterior, o índice era de 57%, ou seja, no levantamento passado, 57% dos entrevistados afirmaram, né, que pretendiam viver somente da aposentadoria na velhice. Agora esse número subiu. É bem possível, né, que o povo está confiando mais no INSS, mas só que vamos ser bem sinceros, gente, não dá para você confiar exclusivamente no INSS. Por quê? Por causa dessas mudanças de regras a todo o momento, né? Essa conta não fecharia hoje, né, segundo o levantamento. Hoje você não consegue manter a sua qualidade de vida padrão contando com apenas o dinheiro do INSS e fechará menos ainda no futuro, porque a tendência do teto do INSS é ele cada vez ser menor, né? Marcelo Billy, superintendente de sustentabilidade e inovação da educação da Ambina, né? Ele falou, né, que, ou seja, que hoje, né, a grana que os aposentados recebem já é insuficiente, imagina lá no futuro, né? O valor médio pago pelo INSS agora, né, nos dias atuais, fica em torno, a média, né, de todos os aposentados, fica em torno de R$ 2.124,72, né, um levantamento feito pelo INSS para o UOL, e revela que em junho 42,1 milhões de beneficiários foram pagos, né, ou seja, o Brasil hoje tem 42 milhões de beneficiários, né, 29 milhões de segurados, ou seja, 70% deles recebem apenas um salário mínimo. Já quem recebe o teto previdenciário, que é de R$ 8.475, é um grupo, né, muito pequeno, apenas 13.642 beneficiários. Vejam só, gente, 70% dos aposentados, né, recebem um salário mínimo, R$ 1.621, enquanto que o teto, né, que é o valor máximo pago pelo INSS, é de 13.642 beneficiários, né? Então é um número bastante pequeno, né? Um salário sozinho do INSS não dá para a gente viver. Com R$ 1.600 não dá para você viver aqui em Brasília, né? Esse aí é um depoimento de uma mulher que foi ouvida. Se eu não estivesse trabalhando para ganhar outra renda, eu não daria conta de pagar minhas contas, né? Foi uma aposentada entrevistada. A realidade é essa. Agora, o que me assusta, né, gente, vê só que o levantamento anterior mostrou que 57% das pessoas ouvidas pela essa Ambima, né, eles afirmaram, olha, eu vou viver somente da aposentadoria quando eu chegar na minha velhice. E agora esse número aumentou ainda mais, né? Ou seja, agora é 60%. Cada 100 pessoas hoje, né, no Brasil, 60% esperam viver somente da aposentadoria no futuro. E é aí que mora o problema, né? Como eu acabei de mencionar, as regras ficam mudando a todo tempo, né? Eu tô com a seguinte opinião, né? Eu acho que a aposentadoria futuramente será uma espécie de renda extra, né? Por quê? Já está se falando em fazer uma nova reforma da Previdência no máximo até 2031, né? E visam levar, por exemplo, a idade, né,
para se aposentar para 67 anos e ainda acima de tudo desvincular o reajuste do salário mínimo, fazendo com que o poder de compra dos aposentados, né, futuramente seja menor do que é já nos dias atuais. Olha, meus amigos, o plenário do Senado Federal aprovou o PL 2239, né, que altera o Código do Processo Civil exigindo a comprovação documental de hipossuficiência para obtenção de benefícios da gratuidade na justiça. Ou seja, meus amigos, o INSS, né, o INSS não, né, esse projeto de lei, se ele for se tornar lei, vai tornar mais difícil as pessoas conseguir, né, uma defesa na justiça de maneira gratuita, né? Ou seja, um advogado grátis. O requerente deverá comprovar a renda líquida de até 2 salários mínimos, ter inscrição ativa no CadÚnico, isenção do imposto de renda ou atendimento prestado pela Defensoria Pública, né? Grupos com extrema vulnerabilidade, como mulheres vítimas de violência doméstica e integrantes de comunidade indígena ou quilombolas, mantêm concessão automática, né? Devido à alteração no Senado, o texto retorna para análise na Câmara dos Deputados. Gente, eu acho isso aqui, né, eu acho, né, que esse texto que foi aprovado, né, que ainda está em tramitação, vai voltar para a Câmara dos Deputados porque houve modificação, é no intuito de dificultar o acesso da população à justiça gratuita. Veja só, gente, colocar um teto, né, de 2 salários mínimos. Por exemplo, de repente, uma pessoa pretende entrar com ação judicial, né, e não tem dinheiro, ele vai ficar sujeito, se ele ganhar acima de 2 salários mínimos, ele não vai poder ter acesso à justiça gratuita. Se ele estiver com o cadastro único desatualizado, ele não vai ter acesso à justiça gratuita, né? Eu acho bastante temeroso esse projeto de lei. Óbvio que, né, o intuito da lei foi inibir. A gente tem visto, né, artista, influencer famoso, né, que foram processados usando a justiça pública para se defender, né? Mas infelizmente vão tentar pegar os graúdos, né, digamos assim, vão acabar pegando realmente aquelas pessoas ali, né, aqueles trabalhadores que ganham aí 3, 4 salários mínimos, ou seja, 2 salários e meio, você ganhou 2 salários e meio, por exemplo, já não teria a oportunidade, né, de ter uma defesa gratuita, né? Então eu vejo com bastante temeridade a aprovação desse projeto de lei. E aproveitando o ensejo, né, muitas pessoas também me perguntam, César, quem não quer pagar advogado? Por exemplo, a pessoa quer entrar na justiça para concessão do BPC, do auxílio-doença, de uma aposentadoria por invalidez, né? Muitas pessoas acham caro demais, né, pagar um advogado particular. Gente, existe, né, a possibilidade de você entrar na justiça, né, para solicitar um benefício previdenciário, né, através do advogado gratuito, né? Ou seja, através da Defensoria Pública, né? E você tem que procurar, digamos assim, a Defensoria Pública aí do seu município, se informar aí no seu município, né? Mas muita gente não consegue, né? Infelizmente, a grande maioria das pessoas não consegue o acesso, né, ao advogado gratuito. Preciso, né, contratar um advogado particular, né, para conseguir o seu BPC, para conseguir a sua aposentadoria. E eu até quero aproveitar o ensejo e fazer uma pergunta aqui no nosso canal. Você que recebeu benefício judicial, você entrou na justiça com um advogado particular? Ou seja, você pagou por isso ou você conseguiu um advogado gratuito? Comente aí, a sua opinião é de suma importância para nós aqui do canal.